Bom, a gente segue no YouTube, Mauro César Pereira. A gente falou muito já dessa situação do Palmeiras, né? Surgindo cobrança, pichação no muro. É uma final que o Corinthians pode ser campeão depois de 6 anos, ou seja, quebra aí a possibilidade do tetra do Palmeiras e ainda sendo o maior rival, conquistando um título que ele vive um jejum, e isso pro palmeirense é delicioso, né? É delicioso quando você é torcedor de um time e o seu maior rival não conquista títulos há anos. Agora, Mauro, você acredita que tem uma possibilidade de crise no Palmeiras em caso de perda do título? Ou não é para tanto? Por que eu pergunto? Porque a Leila já foi xingada nas arquibancadas, em mais de uma situação, agora muro pichado, torcida fazendo ameaças. Há uma possibilidade de crise ou um paulistinha, como muitos dizem, não dá para gerar uma crise dentro de um clube como o Palmeiras, que conquista tantos títulos nos últimos anos? Não, a crise é evidente. Se perder, lógico, já está em crise. Já está havendo uma crise. E a cobrança em cima do Palmeiras esse ano vai ser muito maior. O elenco é um dos mais caros, se não hoje o mais caro do futebol brasileiro. Só 2 jogadores custaram aproximadamente 50 milhões de euros. O Vitor Roque e o Paulinho, se você incluir aí, e obviamente tem que se incluir, né, os valores de mercado do Gabriel Menino e o Patrick, né, os dois que foram para o Atlético Mineiro, e o Paulinho ainda custando mais de 18 milhões de euros aos cofres palmeirenses. Então são cerca de 52 jogadores. E fora os outros tantos contratados. E fora a manutenção daqueles que estavam lá. É um elenco caro. É caro. Então a expectativa é ter que jogar mais. Aquela conversa que é muito comum, né? Ah, não, o Palmeiras não tem um elenco como o do Flamengo. Ah, o Atlético, na época da bolha do Atlético lá em 21, não, contrata muitos jogadores caros. O Palmeiras trabalha com... O Palmeiras, assim, o elenco já era bom. E o Palmeiras sempre, para segurar os jogadores, ele investia pesado, com ótimas remunerações. Vide o caso do Rony, que teve dificuldade de liberar, porque o Fluminense não queria pagar o que ele ganhava. O Atlético aceitou, ele foi para lá. Né? Então o Palmeiras paga bem, renova os contratos, remunerando bem a seus atletas, e agora fez altos investimentos. Automaticamente se espera que o time jogue bem e o time vença. Então, se perder o título de tetracampeão, né, para o Corinthians, depois de ser derrotado em casa, é claro que vai ter um momento crítico de questionamento, de reclamações. Isso faz parte, isso acontece. E a cura para isso é voltar a vencer e voltar a ser campeão. Se acontecer a derrota, né? Estamos discutindo aqui na hipótese de perder o título. Se ganhar, não. Aí não tem crise, não tem nada. Foi campeão em Itaquera, virando o jogo. Aí tudo é festa, tudo é lindo e maravilhoso. Mesmo sendo apenas, entre aspas, o campeonato estadual. Tem isso, né, Mauro? Se ganhar também acaba com qualquer possibilidade de crise, porque você disse, já há uma crise, não há ainda, né? Aí a crise fica no Corinthians, né? Aí a crise vai ficar no Corinthians, que teria perdido o título, entre aspas, encaminhado em casa, e deixando o rival ser tetracampeão estadual em Itaquera. Um dos dois vai ser chamuscado, não tem como. Quem perder o título sai chamuscado. E eu acho que o Palmeiras está tentando já sair de uma crise, já é um momento de crise, é muito questionamento. Não é só o cara que picha o muro que está insatisfeito. Algum palmeirense está satisfeito com as atuações do time? Com a derrota para o Corinthians? Eu acho que não. Eu acho que não. É claro que isso pode mudar e tudo, mas é porque isso já vem do ano passado. O Palmeiras, no ano passado, depois de ganhar o Paulista virando para cima do Santos, ele fracassou em todas as competições. Todas, né? E em casa, e quase sempre os jogos decisivos, quase sempre não, todos os jogos decisivos foram em casa. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, aquela derrota do Botafogo, e agora no Paulista está acontecendo a mesma coisa até agora, né? Porque até agora a vantagem do Corinthians foi conquistada também no Allianz Parque. Flávio Prado, é uma declaração interessante do Mauro, né? Porque um pode passar a crise para o outro. Além de valer um título, né? Que eu sempre digo, o título paulista não tem tanto peso, mas antes da disputa, eu falava, para Corinthians e Santos pesa mais antes de começar o mata-mata. Por quê? Porque estão em um jejum maior de títulos. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil recentemente, Palmeiras ganhou tudo recentemente. Então, para o Corinthians e para o Santos, valia mais esse título. Agora, ganha um elemento que dá peso para esse título. Você foge de uma crise. Porque tanto no Palmeiras quanto no Corinthians pode haver uma crise. O Palmeiras, porque vai ficar um grande período sem títulos e vai tornar o Corinthians campeão novamente depois de 6 anos. No Corinthians, vai ser crise se ele perder, por quê?
porque ele pagou mico na pré-Libertadores e tem o Paulista como obrigação, né, como o torcedor diz. Isso gera um peso maior para essa final? Tipo, Palmeiras, além de ser campeão, jogaria o maior rival numa crise. Corinthians, além de ser campeão, fugiria da crise e jogaria o Palmeiras numa crise depois de tanto tempo. Bom, depende do lado que a coisa possa acontecer. O campeonato em si, o jogo, o duelo, a rivalidade, ela extrapola o campeonato, né? Corinthians e Palmeiras, bolinha de gude é muito importante, peteca é importante, eles extrapolam o campeonato, né? Como diz Lima Duarte, você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, né? Aquele famoso filme do Casamento de Romeu e Julieta. Casamento que a Julieta torce pro... Família torce pro Palmeiras. É Boleiros. É Boleiros. É do Boleiros. Ele fala isso, é o Lima Duarte e a Marisa Hort. A Marisa Hort é a moça que está... Romeu e Julieta é outro filme. Hospedada no hotel e aí ela vai lá pro quarto do craque do time, né? E o Lima Duarte, que é o técnico, fica desesperado. Não, meu craque não pode passar uma noite de amor. Ele tem que passar a noite dormindo, descansando para jogar. Porque é o Corinthians e Palmeiras, né? Porque tem o Corinthians e Palmeiras. Esse momento é sensacional. Bom, então ele extrapola o nível. Não importa se o campeonato é importante ou não é, ele extrapola. Eu acho assim, o Palmeiras, ele tá blindado. Pode pichar muro, pode fazer o que quiser. Há uma blindagem, não chega no Abel, não chega em nada. Então, acho que a crise do Palmeiras era do muro para fora. Já no Corinthians, eu imagino que se o Palmeiras fizer um gol, o pessoal já corre lá, já começa a fazer a petição de impeachment do Augusto Melo. Porque o Corinthians não tem força nenhuma. O Augusto Melo, ele tá em cima de areia. Não tem força nenhuma, e a torcida tem uma força enorme lá, eles levam em consideração a torcida uniformizada, essa coisa toda. Tem muito jogo de interesse por trás também, tem muita gente querendo aproveitar um momento de fragilidade para tentar avançar. Se ele ganhar, tá tudo bem, se ele perder, aí o couro come, fica uma situação realmente imprevisível. No Palmeiras não acredito não, o Palmeiras não vai acontecer nada, a torcida pode gritar o que quiser, mas ser sempre do lado de lá do muro. Mas concordo. Mas a Leila perde uma força política, você não acha não, Flávio? Não, a força da Leila não depende do Campeonato Paulista, não. Eu acho que não. Eu acho que ela tá... Não do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil do ano passado, da Libertadores do ano passado, do Brasileirão do ano passado, do Paulista desse ano. Começa a ter ali uma cobrança. Opa, cadê? Estamos investindo muito, cadê os títulos? Eu acho que isso tem que ser cobrado do treinador. Treinador badaladíssimo, bajulado, semideus e tal, mas e aí? E resultado? Como é que é? Faz tempo, né, que não vem. Ela montou o time, né? Pois é, faz tempo que não vem. Gastou uma fortuna. Esse tipo de questionamento entre ele lá deve haver. Aliás, deve haver, né? Eu acho que o Abel, conquistou, mas tudo tem limite. Isso é problema do Palmeiras, não é problema meu. Mas acho que o Abel tá devendo, faz tempo. Né? Para a torcida do Palmeiras é São Abel, então me perdoa a heresia, mas para mim ele é um treinador como qualquer outro, tem que ser cobrado, e ele tem na mão um material humano espetacular, e agora ganhou mais 500 milhões de reais, é isso, né? 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Convenhamos que, 450. né? Temos que fazer alguma coisa melhor do que o Palmeiras tem feito, mas aí seria uma questão Leila Abel, mas também não acredito que chegue num ponto de o Abel corre risco, não acredito nisso. Pode aumentar as cobranças ali, mas com relação à torcida pichar, não pichar, gritar, não gritar, muda nada, o que eu acho ótimo. Você concorda, Raí, com o Flávio? Você acha que essa crise teria mais peso no Corinthians? Por quê? Porque no Palmeiras, provavelmente as coisas não mudam, nem para Leila, nem para Abel. No Corinthians, as coisas podem mudar para o Ramon Dias e para o Augusto. Porque o presidente ainda tem toda essa situação do impeachment. Vai ou não vai sofrer o impeachment? Ou seja, num clube pode ter uma crise, mas presidente e treinador são praticamente intocáveis no momento. No outro, pode haver a crise e derrubar todo mundo, porque eu não duvido que um Corinthians em crise, o Augusto comece a balançar ali, a oposição consiga, né, fazer a votação desse impeachment. Ou você duvida que isso aconteça? Não duvido, né? Eu acho que são dois panoramas bem diferentes. O Palmeiras já tem uma final aí mais ou menos perdida, né?
É claro que ainda tem outro jogo, que ele pode reagir, ser campeão e tudo mais. Mas se o Palmeiras perder o título em Itaquera, vai ser meio que natural, pelo que aconteceu no primeiro jogo. Então, pode ser que tenha ali uma pichação, uma cobrança mais forte na rede social e tudo mais, mas acho que não vai passar muito disso, né? E vai, obviamente, que haver a partir disso uma pressão maior para Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, um senso de obrigação do Palmeiras ter um rendimento melhor nessas competições logo, né? Então acho que se o Palmeiras perder o título, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. No caso do Corinthians, uma derrota, né, uma virada jogando em casa, pode ter uma proporção muito diferente de pressão, né? Porque a gente não pode perder de vista que o Corinthians chegará a Itaquera com a vantagem grande, ele joga pelo empate para ser campeão, pode perder o jogo e o jogo ir para os pênaltis e ser campeão nos pênaltis. Então ele tem uma vantagem muito grande, né, para deixar escorregar assim pelas mãos. É um time que não perde em casa há bastante tempo, né? Tem uma invencibilidade longa aí jogando como mandante em Itaquera. Então tá tudo meio que encaminhado pro Corinthians ser campeão paulista na quinta-feira que vem. A tendência maior é que isso aconteça. Se tiver uma virada, aí muda muita coisa, né? Vai ser uma pressão muito grande em cima do Ramon, que é um treinador bastante contestado. Eu acho que ele trabalhou bem no primeiro jogo, mas é um treinador bastante contestado nessa temporada, né? Pelo retrospecto nos clássicos de forma geral, e aí eu tô tirando dessa conta o primeiro jogo, falando do retrospecto antes disso acontecer, né? O Corinthians vinha de um retrospecto muito ruim de clássicos, perdendo jogos seguidos para São Paulo e Palmeiras, por exemplo. Tem a questão do impeachment do Augusto Melo, que com uma derrota em campo ganha mais força para ser votado, e já ficou muito claro na primeira votação, né, nas duas primeiras votações, que o Conselho está mais contra o Augusto do que a favor, só que um título dá a ele força e é mais difícil para você fazer esse movimento no bastidor, né? Com uma derrota fica um pouco mais fácil, e aí volta tudo, né? Volta a briga para não cair no ano passado, volta a eliminação da Libertadores esse ano, voltam os contratos que foram feitos e o dinheiro que o Corinthians gasta. Então o título ameniza tudo isso. E vai ser festa, vai ser muito bom. Muita gente vai dizer que é um ponto de reconstrução para o Corinthians, coisa que eu não enxergo. Mas se perder o jogo, tem esse outro ponto e todas essas outras coisas que voltam, né? Então, uma derrota na quinta-feira, na decisão, né? Para mim é muito mais prejudicial pelo cenário pro Corinthians do que pelo Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras só pode ter uma virada épica na quinta-feira e ser campeão. Se ele não for, é consequência do outro jogo, com pressão, com a Abel, com a Leila e tal, jogadores, mas não vai ser do mesmo tamanho do que seria se o Corinthians perdesse o título. Agora, Maurício tá voltando pro Palmeiras, hein? O Maurício tem o peso para ser uma mudança nesse time do Palmeiras, porque ele era um dos grandes destaques do Palmeiras na temporada, quando se machucou. Mas ele tem esse peso para fazer tanta diferença nesse clássico, né? Qual a importância dessa volta do Maurício, que deixando claro, ele já iniciou essa transição para treinar junto com o grupo e voltou aí aos treinamentos, devendo voltar para esse time do Palmeiras. Precisa ver como é que ele tá. Eu acho que ele não vai começar jogando, ou pelo menos tem que estar muito bem, né? Transição, como está bem colocado aí, você está numa fase de retomada. Ele ficou parado um tempo considerável, vinha realmente jogando um bom futebol, pode fazer diferença. Agora o Palmeiras precisa funcionar como todo, né? Como time, coisa que não tem acontecido já nos últimos tempos. O Palmeiras não está funcionando como time, como equipe. E nesse aspecto o Corinthians está funcionando melhor. Por isso que é mais difícil se considerar que o Palmeiras possa ganhar o jogo por 2 gols de diferença ou ganhar e depois ganhar nos pênaltis. Muito difícil. Maurício é um bom reforço. Ele vinha muito bem antes de se machucar. Mas precisa ver como é que está essa volta dele, né? Se ele volta pleno ou se ainda volta com alguma dificuldade. Aí, o Maurício, ele era uma das principais peças desse time do Palmeiras no ano. Vale a gente lembrar que ele é o artilheiro do time, com 5 gols na temporada, e também o jogador com mais participações diretas para gol, né? Ele vinha de 3 gols marcados nos últimos 4 jogos que ele tinha disputado, e um deles tinha sido contra o próprio Corinthians. Números do Maurício, né? Até a lesão que ele sofreu contra o São Paulo. 7 jogos, 5 como titular, 5 gols marcados, contando 5 jogos como titular, 5 gols é um baita número, e 1 assistência, né? Ou seja, 6 participações diretas em gols.
é um jogador que estava ganhando a confiança do Abel Ferreira e que deve ter sido um pedido do Abel Ferreira. Acha que ele vai começar de titular e que ele pode fazer a diferença nesse jogo contra o Corinthians, ou não colocaria por estar sem ritmo de jogo? Eu acho que ele não vai iniciar por essa questão da falta de ritmo de jogo, né? E também por ter nesse momento o Vitor Roque à disposição. Lá atrás, no começo do Campeonato Paulista, o Maurício muitas vezes foi titular ali num arranjo com Veiga, Facundo Torres e o Estevão, num time sem referência mais fixa, né? Foi assim nos 4-0 contra o Guarani, por exemplo, que foi uma atuação muito boa do Palmeiras, e alguns outros jogos, né? Então acho que essa questão da ausência de ritmo, somada ao fato de agora ter um centroavante, não que o Maurício seja centroavante, ele não é, eu acho que vão fazer com que ele comece talvez no banco de reserva, seja preparado ali, preservado para ter alguns minutos, quem sabe, no segundo tempo. Paulinho também está numa fase aí já meio que final de transição, acho que não para esse jogo, provavelmente para a estreia no Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, ele já deve estar à disposição. Mas o Maurício era o melhor jogador do Palmeiras até a sua lesão, lá naquele jogo contra o São Paulo, bem no comecinho, né? Naquele jogo, inclusive, ele sai entre o Estevão, né? O Estevão tinha começado no banco naquela ocasião. E ele é um jogador que eu particularmente imagino que vai ter um rendimento muito melhor nessa temporada, porque ele vem do Inter, né, no último ano para o Palmeiras, mas ele chega no meio da temporada ali com as competições em andamento, né? Então não consegue fazer pré-temporada, são muitos jogos, poucos treinos, é mais difícil para o cara conseguir se adaptar meio que com a roda já girando, né? Agora não, desde o começo da temporada, fez pré-temporada, participou de todos os treinamentos, foi se encaixando no time titular como uma opção interessante. Então acho que ele pleno, 100%, bem, vai ser um cara para brigar e com muita chance de ser titular. Para a final, por essa questão física, acho que o Abel vai segurar ele no banco de reservas nos primeiros minutos do Clássico.